Estamos lendo o livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar dizendo: Jesus, Yehoshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que quereis que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo que se aproximaram de Jerusalém, capítulo 11, verso 1, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e rogo que ali entrardes. Encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram um jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramo das árvores, espalhavam pelo caminho. E aquele que ia adiante, os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do Pai, Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém desse fruto. E seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E então consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa é casa de oração? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Bom, Jesus bateu nos cambistas, e os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os principais sacerdotes, não gostaram disso. Agora vamos perguntar aqui: bom, o sacerdote gostava que as pessoas ficassem vendendo ali no templo? Eles davam dinheiro para o sacerdote, e o Senhor Jesus expulsou todo mundo porque eles estavam comercializando ali na casa de Deus, e ali era a casa de Deus? Era a casa de Deus, porque Deus havia permitido que ela fosse construída. Mas Jesus não bateu nem bateu nos homens. Ele não bateu nos homens hora nenhuma. Ele derribou as mesas e soltou ali os pombos que estavam sendo vendidos, mas ele de maneira nenhuma bateu em ninguém, e também não foi por causa do comércio em si. Não é por causa disso. Daria até um bom gancho para hoje se dizer que estão fazendo comércio da casa do Senhor. Daria gancho, mas nós não vamos aqui ir além do que está escrito. E o que aconteceu é que as pessoas teriam, pela lei de Moisés, que cuidar de um animalzinho, até o animalzinho crescer, e esse animalzinho seria levado para o sacrifício. E as pessoas deveriam não pecar, mas se pecasse, que entregasse o animal para ser sacrificado. E com o passar do tempo, as coisas estavam tão cômodas e tão facilitadas, que as pessoas já não mais cuidavam de animais para o sacrifício, preferiam comprar na hora, lá no templo. Ou seja, algumas pessoas, para ganhar dinheiro, essas pessoas, elas criavam animais,
para que fossem vendidos para fazer esses sacrifícios. E foi isso que o Senhor Jesus não gostou, porque estava invalidando o conserto de Moisés. Entendeu, meu amado? De uma certa forma também porque estavam comercializando, mas não foi só pelo comércio, mas porque as pessoas não estavam mais cuidando do animal desde novinho para ser sacrificado. Estavam preferindo comprar o poder do dinheiro. Foi contra isso que o Senhor Jesus brigou. Era o poder do dinheiro contra o conserto de Moisés. O dinheiro contra Deus, vamos dizer assim. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, e Yoshua respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, não nos perdoará as vossas ofensas. E tornando a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e anciãos se aproximaram dele e lhe disseram: Com que autoridade fazes tu essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhe replicou: Também eu vos não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Vai ser inteligente assim lá em casa, hein? Essa foi boa, deixa eu marcar aqui porque eu já tinha lido, mas não sabia onde estava. Agora eu sei, está marcado. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, e cercou-a de um velado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou-lhe a enviar outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito do meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Esse é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele o mataram, e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola. E deixando-o, foram-se. E você entendeu essa parábola? Se você entendeu, parabéns. Se não entendeu, no próximo vídeo vamos esmiuçar essa parábola terrível.